Estão ouvindo o bot? Não. O bot me traiu. Não Esquece. ouço. Não ouço. O bot me traiu. Ele não consegue tocar a abertura do debate, mas tudo bem. Comecemos mesmo assim. Boa noite a todos. Daremos início ao debate de segundo turno aqui do Instituto Globoceta, Fundação Boquete Pinto, com parceria da FUDRJ. Vamos revisar as regras do último debate. Os candidatos que quebrarem as regras uma vez serão advertidos e na segunda vez serão expulsos. É proibido ofensas pessoais e os candidatos devem falar apenas quando instruídos com o seu tempo delimitado. A ordem de perguntas e respostas é sempre aleatória e definida pelo mediador. O debate será realizado em 5 rodadas, elas serão apresentadas no início de cada uma. Nessa primeira rodada, que faremos agora, eu farei 2 perguntas, dessa vez personalizadas para cada candidato. E eu vou começar com o Theo. Theo, primeira pergunta. Os outros candidatos apresentaram propostas mais sérias sobre eventos no Discord, no WhatsApp e presencialmente. Você tem alguma proposta para bater de frente com os programas dos outros candidatos? Bom, primeiramente, boa noite a todos. Gostaria de prestar aí a licença para começar aqui o meu debate. Bom, vamos lá. Quanto à proposta e quanto a essa pergunta feita pelo senhor Soninho, ministro da empresa Globoceta, eu tenho a seguinte resposta, né? Os demais candidatos fizeram propostas mais voltadas a reuniões online via Discord e também alguns eventos via WhatsApp, como proposto pelo nosso candidato Gugu, como um evento de Natal que está ali explícito no PDF enviado por ele. Porém, a minha meta aqui, a minha proposta, o meu foco são nas resenhas presenciais. Como vocês sabem, eu sou um cara trabalhador, sou CLT, não sei se todos aqui nessa ligação sabem o que seria isso, mas eu tenho aqui a carteira de trabalho assinada. Também faço os estudos de faculdade no período da noite. Porém, no meu tempo livre ali, os finais de semana, gosto bastante de sair com os meus amigos. E como eu disse, né, eu, como representante da resenha, gosto ali de fazer um bom bate-papo com os colegas. Então, a minha ideia principal é justamente promover mais encontros presenciais, fazendo a disponibilidade da minha própria residência para a gente fazer esses encontros. E digo mais, na minha eleição, a partir do momento que eu for eleito em 2025, ainda do mês de janeiro, teremos uma resenha na minha residência. Todos estarão convocados. Certo, agora a pergunta para o candidato Gugu. Gugu, o candidato DOC usa como pilar o uso mínimo de bans, apenas usando eles quando extremamente necessário. Seu plano de governo menciona a diminuição do horário da putaria, o que implica que as regras atuais serão editadas ao invés de refeitas. O que tem a dizer a respeito disso? Primeiramente, boa noite a todos. De ultimão, queria agradecer ao ministro da Globoceta, Soninho, por disponibilizar esse debate aqui pra gente, tá? Seguinte, em relação aí, principalmente nas propostas do candidato Henricão, eu vejo que ele peca muito nesse aspecto, principalmente, foi um ponto que a gente debateu no nosso último debate, né? Principalmente em relação a como ele pretende fazer isso, né? Como ele pretende diminuir os números de bans. Não ficou uma coisa muito explícita naquele debate. Ele se apoia muito nessa ideia, principalmente de um governo baseado ali no bullying e no cristianismo, né? Que são duas coisas distantes, eu acho. Enfim, e não vejo nenhum método de fato de como ele quer de fato fazer isso. É uma coisa que eu também busco no meu mandato, mas obviamente eu dei opções, né, de como eu vou buscar fazer isso, sabe? Eu dei diversas falas já de como que eu pretendo abrir essa mudança no grupo, enquanto ele simplesmente disse que vai seguir o cristianismo, né? E aí fica aberto para a gente supor o que isso significa. Ao mesmo tempo, essa diminuição no horário da putaria que ele tá ministrando ali no grupo, eu vejo claramente
como uma coisa contra-intuitiva, né? Um governo baseado no cristianismo, que justamente implica ali numa mudança na regra mais básica, né? A regra primordial do grupo que todo mundo que tá já conhece. Não pode putaria antes da madrugada, todo mundo sabe disso. Você entra no grupo, é a primeira coisa que te informam. Não vejo por que mexer nisso, sabe? Acho completamente desnecessário. Gostaria de aproveitar, inclusive, o tempo e pontuar mais uma coisa que não tem muito a ver em si com a pergunta, mas eu acho interessante pontuar aqui, principalmente em cima do que o Theo respondeu agora há pouco. Vejo que ele deu como um dos pontos resenhas presenciais, que foi uma coisa que a gente conversou no último debate também. Tanto eu quanto os outros candidatos conversamos que também faríamos isso. E deixo o questionamento no ar se esse suposto rolê na casa dele não ocorreria caso ele perdesse a eleição. Certo, agora, muito relacionado à fala do Gugu, agora pergunta para o Mano Doc. No último debate se destacou a discussão entre você e o Mano Gugu acerca da instauração do cristianismo no grupo. Gostaria de retomar sua fala com mais calma agora? Boa noite a todos. Agradeço primeiramente o espaço, ao Soninho e especialmente ao Instituto Globoseta. E agradeço a convite de todos os dois candidatos e os demais que possam estar ouvindo. Bom, eu gostaria sim de retomar o debate, Soninho. Eu acho que é de extrema importância a gente debater um pouco sobre como que será a minha administração. E aí o Gugu, ele vem falando, né, com esse discurso bonito. O discurso é bonito, né? Falando que no meu governo, ao mesmo tempo que a gente aceita o bullying, a gente tem um viés cristão e essas coisas são distantes. Eu não vejo nada distante nisso. Até porque depende do que você está tratando como bullying. E o bullying nunca foi algo negado no cristianismo. Até porque, se você pensar, o bullying que eu estou me referindo aqui é o bullying para a diversão, sabe? O bullying que não abala o amiguinho. Porque nós já vimos nos últimos episódios de bullying que falar da mãe do amiguinho, isso abala o amiguinho. Abalou um dos nossos membros. Ele não gostou. E isso será, sim, passível de ban. Agora, qualquer outro tipo de bullying, como falar que o Leite tem as piores opiniões da face da Terra, isso é muito mais do que válido. Até porque eu não tô com uma faca no estômago dele. Eu não tô com uma pistola na cabeça dele. Eu não tô com ele pendurado numa corda para enforcá-lo. Não. Eu estou simplesmente brincando com ele. Esse é o bullying saudável que o cristianismo abraça. Até porque não tem como viver a vida sem alegria. Certo? Não tem como viver a vida sem alegria. E para fechar minha fala, eu só queria ressaltar um ponto que na última fala aí do candidato Gustavo, ele falou que na minha administração eu vou tirar a putaria depois da meia-noite. Eu não sei de onde ele tirou isso, mas eu não lembro de ter falado que eu vou tirar a putaria depois da meia-noite. Não lembro de ter falado que eu vou mudar essa regra. Eu simplesmente falei do bullying e do cristianismo, mas tudo bem. Águas passadas, né? Vamos continuar o debate. Agradeço o espaço. Muito obrigado por ter ouvido. Eu encerro minha fala. Para a segunda rodada de perguntas agora, para o Mano Theo. Por ter sido o primeiro a apresentar seu plano de governo, ele pode aparentar muito simples comparado aos seus concorrentes. Você pretende adotar alguma medida proposta por outros candidatos ou algo similar? Bom, eu abro a minha palavra para começar aqui a minha segunda resposta. Vamos lá. Eu acredito que o fato de eu ter começado mostrando as minhas propostas, né? Eu fui o primeiro candidato a mostrar as minhas propostas para todo o grupo. Eu acredito que isso só demonstre mais iniciativa e mais coragem, mais preparação por minha parte.
pode ser sim que minhas propostas sejam mais simples, mas elas são as mais originais, eu tenho certeza disso. E digo mais, a minha proposta da alteração da foto e do nome do grupo acompanhando a temática da conversa, ela pode não ser uma proposta tão original, tendo em vista que é algo que já existe atualmente no grupo. Porém, atualmente ela existe nas entrelinhas do nosso grupo e eu vou fazer isso se tornar algo oficial. E também algo importante a se pontuar, né? Eu fui o primeiro a realmente escrever. Vai haver a troca de foto de acordo com a temática do grupo. E todos os candidatos que vieram após mim adotaram essa mesma ideia. Só realçando que a minha ideia é realmente muito boa. Inclusive, só gostaria de pontuar aqui rapidamente, tem uma frase dos Racionais que elas falam exatamente sobre isso. Eu vou pegar aqui o livro rapidamente, só um momento aqui, só um momentinho, tá bom? Mano, o nível disso aqui tá muito elevado, eu não tava esperando isso. Vamos lá. A frase que fala é geralmente aqui. Me acompanham até a sepultura. Essa frase do Racionais, ela fala justamente sobre isso. Sobre a troca de foto, né, no grupo do Gados ser algo realmente inovador e necessário. Isso é a minha fala. Certo. Muito bom, candidato. Candidato Gugu, para sua segunda pergunta. Qual é a sua visão a respeito do escândalo de corrupção do ministro Marty do TSE, em sua tentativa de sabotar o segundo turno? Você sabia que ele tentaria te ajudar? Primeiramente, eu abro a palavra que foi passada pelo candidato Theo. E, seguinte, em relação a isso, o que eu tenho para dizer é, todos nós aqui que estão presentes na ligação agora, estávamos presentes também nesse fatídico dia, que foi a primeira fase da nossa eleição, onde eu fui eleito segundo as regras do ex-ministro Martinelli. Todos nós estávamos presentes, inclusive no casamento do Martinelli, né? Acho que é importante relembrar isso. Uma data aí muito importante para todos no grupo, incluindo ele. Eu não vejo como um erro de corrupção, tá? Vou ser bem sincero. Eu vejo como um erro de emoção. O rapaz estava lidando com muita coisa ali. Eu vejo que ele não soube expressar melhor as regras no momento. Ele estava lidando com muita coisa, ele estava casando, né, gente? Vamos ser sinceros. Acho que ele não estava tão afinco assim, tão a fundo nisso. E por conta disso, houve sim alguns enganos, mas que foram devidamente corrigidos pelo próprio Martinelli. Então, não estava ciente, não acho que foi um esquema de corrupção de forma nenhuma, tá? Acho, inclusive, que não me favoreceu diretamente, por mais que eu tenha ganho, não tem como ele saber que eu ia ganhar por votos brancos, sabe? Não vejo essa ligação, não é como se ele pudesse prever esse resultado simplesmente aplicando uma regra dessa, que é uma regra genérica, né? Ela favorece e desfavorece diversos outros candidatos também, além de mim. Desse modo, que eu tiro de conclusão é o seguinte, foi interessante essa oportunidade justamente pra gente estar aqui fazendo esse segundo debate, bem diferenciado, né, com pessoas diferenciadas. Eu encerro a minha palavra e passo ela pro ministro Soninho da Globoseta. Certo. Agora para a última pergunta da rodada, pro Mano Doc. Algumas semanas atrás o senhor comentou no grupo que enxerga as eleições como uma brincadeira e que não a leva a sério. Você ainda compartilha dessa opinião? Como espera ganhar a confiança dos eleitores assim? Muito obrigado pela pergunta, Soninho. Muito obrigado novamente pelo espaço aqui no Instituto Globoseta. E, bom, eu queria começar minha fala tratando justamente desse termo de brincadeira, né? O que é a brincadeira? A brincadeira, ela nada mais é do que um ato amigável entre duas pessoas. Um ato que faz com que duas pessoas se divirtam. E quando eu abordo esse tema, quando eu falo que as eleições são uma brincadeira, nada mais, nada menos, eu me refiro justamente a essa forma de se divertir.
Ademais, neste grupo, nós somos amigos. Acima de tudo, nós somos amigos de longa data. Nós estamos aqui justamente porque isso começou em um grupo de amigos que jogavam Smash na escola. Então eu acho que, acima de tudo, o primeiro objetivo de todos os nossos atos nesse grupo devem ser a diversão. Devem ser promover a alegria para o amiguinho. Foi isso que eu pensei quando eu fiz aquelas montagens para publicar as propostas da minha campanha. Foi isso que eu pensei. Eu pensei que eu queria tirar uma risada do Theo. O Theo chegou da faculdade, 11 horas da noite. 11 horas da noite. Sabe? Ele precisava dar uma risada, sorrir um pouco. E é isso que eu penso quando eu falo que eu quero ser o administrador desse grupo. É justamente trazer diversão, sabe? Trazer esses momentos de felicidade. E também é isso que eu penso quando eu digo que isso aqui é uma grande brincadeira. Isso aqui é um grande momento em que para nós sermos felizes. Encerro minha fala aqui. Muito obrigado, Toninho, pelo espaço. Certo. Encerramos assim a primeira rodada do debate. Partiremos agora para a segunda rodada, onde cada candidato poderá fazer uma pergunta a um oponente aleatório. Começamos na mesma ordem da primeira, com o candidato Theo. Theo fará a pergunta para o Doc. Você tem 3 minutos. Perfeito, obrigado Soninho pela oportunidade de realizar essa pergunta. Novamente eu abro minha palavra. A pergunta que eu tenho aqui separada para o doutor é uma pergunta muito simples, né? Doutor, a gente analisou hoje aí um pequeno imbróglio relacionado à internet, a sua conexão Wi-Fi e 4G, né, sua conexão com os dados móveis. E eu analisei também que durante as suas propostas foi muito frisado a sua distância do nosso grupo físico. Então você frisou bastante de que a nossa conexão principal seria feita através de plataformas online, como por exemplo o Discord, que estamos utilizando agora. Mas aí fica uma leve pergunta aqui para mim, né? Se você tem esse leve problema, esse leve deslize com relação à conexão e os seus dados móveis, como você ficaria tão ativo no nosso mundo virtual para que a gente pudesse fazer reuniões e jogatinas e assistir alguns filmes juntos para a gente se divertir de montão, assim, lado a lado com as nossas câmeras ligadas? Eu encerro minha palavra e aguardo a sua resposta. Ótima pergunta. O candidato Doc tem 3 minutos para responder. Muito obrigado, Guilherme, pela pergunta. Muito obrigado, Soninho, pelo espaço. Eu gostaria de começar dizendo sobre essa internet que eu tenho. Atualmente, ela é de aproximadamente 200 GB, tá? 200 GB. Em um mês, claro. Mas isso não será o futuro. Não será. Não será o futuro. Por quê? Porque no futuro, o que eu pretendo fazer? Eu vou dizer para vocês o que eu pretendo fazer e como eu vou melhorar a minha conexão com o grupo. A minha conexão com a internet em geral. Eu pretendo, no próximo ano, encontrar o que eu já estava, assim, sedento, sabe? Eu estava sentindo cheirinho há muito tempo. E vocês me cobram todos os dias. Vocês falam que eu não trabalho. Certo? Falam que eu sou vagabundo. Certo? E eu já estava com vontade de trabalhar. É sério, eu estava com vontade de trabalhar. No próximo ano, eu pretendo procurar um estágio. Por quê? Porque na minha faculdade, você pode estagiar a partir do 5º semestre. Eu estou no 5º semestre agora, mas eu estou fazendo monitoria. O meu ganha-pão é a monitoria.
mas no próximo ano a monitoria vai acabar. E aí eu pretendo estagiar. Eu vou passar as férias inteiras me dedicando a isso, certo? Eu vou passar as férias inteiras. Candidato, seu tempo acabou. Eu vou botar o Wi-Fi na casa. Valeu. Agora, o candidato Gugu fará uma pergunta para o candidato Theo. Candidato Tranquilo e Calvo, também conhecido como Theo, tem uma pergunta muito importante para fazer para você. Você disse agora há pouco, durante o debate, que a sua proposta, por ser a primeira, não necessariamente seria prejudicada porque ela seria a mais original. E, inclusive, você ressalta, né, um ponto positivo, né? Você ter mandado sua proposta primeiro como ponto positivo, mostrando preparo, desempenho, mas, ao mesmo tempo, eu te questiono, né, se isso de fato se aplica, né, se isso de fato é verdade, visto que candidatos que publicaram suas propostas posteriormente tiveram um preparo de fato muito maior. Vou dar um exemplo aqui meu, tá? Eu fui o primeiro candidato a mandar uma proposta de fato formalizada em um PDF, né? Acho que não todos ali já estavam presentes, podem contestar isso. E eu vejo principalmente como uma fala absurda essa sua, sabe? De que por você ter colocado primeiro você seria mais original, principalmente no exemplo que você citou. Na sua própria fala você se refutou, né? Você disse que a sua proposta de alterar as fotos, por exemplo, por mais que não fosse original, como você mesmo disse, posteriormente no mesmo argumento você fala. Você pode ver que vários outros candidatos depois deram a mesma ideia, sendo que nem a sua ideia em si foi de fato original. Isso já é uma coisa que fazemos no grupo e há muito tempo e simplesmente não está formalizado, né? Tanto que cada um deu o seu ponto diferente sobre isso. O meu, por exemplo, é um tanto quanto diferente do seu, não só temático para coisas que estão acontecendo, mas também para eventos que virão, certo? Então, queria entender um pouco mais sobre o seu ponto e que você esclarecesse um pouco a sua fala infeliz de agora há pouco. Certo, candidato Theo. Certo, o candidato Theo tem 3 minutos para responder. Bom, primeiramente eu abro a minha palavra. Eu gostaria de ressaltar que a minha fala não foi nem um pouco infeliz. O meu coração está repleto de felicidade para que eu possa passar essa felicidade para os meus eleitores. Vamos lá, eu começo aqui a minha fala retrucando, né, um pouco da sua fala. Você disse que eu não tive muito preparo para passar as minhas propostas. Você falou aí até que você foi o primeiro a passar suas propostas de uma maneira diferente, pois você preparou um PDF, preparou todo um material formalizado com as suas propostas e que, pelo meu lado, isso não foi visto inicialmente, né? Então, até aproveito esse momento para vir aqui como pedido de desculpas para os meus eleitores, porque inicialmente, quando eu comecei a minha campanha, eu vim de baixo, eu vim do zero. Eu vim de um momento conturbado na minha vida. Eu estava participando de diversas reuniões com os ministros, tive que fazer uma viagem para Brasília para discutir ali com o Senado e tudo mais. Também tinham várias partes administrativas da minha rotina que não estavam se encaixando muito bem. Tem uma pulga que fica atrás da minha orelha chamada CS Brasil, acaba tomando boa parte do meu tempo ali do meu dia. Também uma outra pulga atrás da orelha esquerda, agora chamada FATEC. E todo esses compromissos que a gente tem aí da vida adulta, né, de reuniões e tudo mais, acabou ocupando um certo tempo. E inicialmente na minha campanha não foi possível dedicar tanto tempo, tanto trabalho para eu conseguir mostrar as minhas propostas de maneira ideal. Porém, agora já terminei aqui praticamente o meu ano letivo na faculdade, agora estou com o meu tempo 100% voltado para os meus eleitores. Eu estou aqui para trazer o melhor para eles, para trazer as minhas melhores propostas, assim como vocês viram hoje, num ótimo vídeo, bem trabalhado, bem editado e bem produzido. É isso aí, pessoal. Da resenha eu vim e da resenha eu vou. Eu fecho a minha palavra. Acabando com exatos 3 minutos. Realmente impressionante. Agora o candidato Doc terá 3 minutos para fazer uma pergunta ao candidato Gugu. Começando agora. Muito bem.
agradeço novamente pela oportunidade, pelo espaço, pelo espaço do Instituto Globoseta também. E, Gugu, eu gostaria de perguntar uma coisa que me deixou curioso. Nos últimos dias, nós vimos uma movimentação diferente no grupo, um integrante diferente no grupo. Nós vimos que o Lessa foi adicionado ao Gados. E eu achei isso, no mínimo, curioso. No mínimo, curioso. Porque isso me fez eu pensar muitas coisas, sabe? Você tá próximo da eleição agora. Próximo desse dia que pode definir você como administrador. E você colocou o Lessa no grupo, né? Pediu pro Pato colocar, eu imagino, o Lessa no grupo, né? E o Lessa é um grande amigo seu. Nós sabemos que, de todos, o Lessa é seu amigo primeiramente. Ele provavelmente é um dos seus melhores amigos. E nós conhecemos o Lessa a partir de você. Certo? E isso me deixou pensando uma coisa. Se a gente olhar no Brasil, apenas num passado não tão distante, o próprio Michel Temer, quando era presidente, ele indicou uma pessoa pro STF. Ninguém mais, ninguém menos que Alexandre de Moraes, do Xandão. Ele indicou o Xandão pro STF. Hoje nem o Michel Temer tá aí mais. A gente nem sabe onde ele tá. E o Xandão está fazendo o que ele quer no país. Aí eu fiquei imaginando, será que o Lessa, neste grupo, nesse momento, entrar no grupo nesse momento, será que não é uma forma de, no futuro, você querer que ele seja um ministro seu? Alguma indicação? Para que, já que ele é seu amigo, ele pode, né, fazer o que você quer no grupo. Ou então, às vezes, você quer um voto a mais. Candidato, um voto a mais. Candidato, seu tempo se encerrou. Seu tempo se encerrou. Agora partimos para... Encerrou. Não. 3 minutos. É 2 minutos? 3. Temos agora... Aqui deu 2. Tá bom. Temos agora a terceira rodada, em que os telespectadores poderão opcionalmente fazer perguntas a um candidato à escolha deles. Desculpa a interrupção, não posso responder? Terá a oportunidade em breve. O meu tempo deu só 2 minutos. Peraí, ele ultrapassou o tempo e eu não posso responder a pergunta que ele estava direcionando para mim? Eu não entendi. Vai ter o debate livre depois, você vai poder falar. Mas é que o debate livre eu queria abordar outros temas, sabe? É livre, você pode falar o que quiser. Ordem no tribunal, ordem no tribunal. Telespectadores, por favor, se tiverem alguma... Desculpa, gente, mas o ministro da Globoseta está claramente roubando o debate. Ele impôs a regra de que era uma rodada de perguntas e respostas. O candidato Henricão fez uma pergunta. Eu não posso... Entendi agora. Mosquei. Que falta de respeito. Perdão. Houve um erro técnico aqui. Houve um erro técnico aqui. Houve um erro com o teleprompt. Eu achei que eu tinha 3 minutos, só foram 2. Eu contei 3, filho. Gugu, você tem 3 minutos para responder e quem falar agora será divertido. Por favor, Gugu pode responder. Obrigado pelo direito de fala, senhor ministro da Globoseta. Candidato Henricão, tem uma resposta completa já para te dar, tá? Já estava esperando que alguém ia questionar sobre isso. Seguinte, o atual membro do Gados, novo membro do Gados, João Pedro Lessa, ele está sim colocado por minha demanda. Eu pedi para o Papo colocar ele no grupo, confirmo isso aqui para todo o público ficar sabendo, e não com segundas intenções como o candidato Henricão está sugerindo. Eu nunca fui um candidato de meias palavras, eu sempre agi na naturalidade e na transparência, porque eu sei que o público demanda isso, eu sei que o povo pede isso. E eu sou como todos vocês, gente. Eu sou aí do mesmo grupo que vocês, eu converso sobre as mesmas coisas que vocês. Então não faria sentido roubar em uma eleição como essa, certo? O candidato Henricão se precipitou ao pensar isso. Eu deixo muito claro aqui, enfático, que os ministros já foram devidamente, né, os futuros ministros que eu pretendo eleger já foram devidamente anunciados nas suas DMs. Inclusive, um deles está atualmente nessa call e pode claramente confirmar essa informação se necessário, certo? Então, o ministro presente aqui poderia confirmar isso, e não, o Lessa não será
admitido como ministro, e nem membros recentes ou novos serão admitidos como ministros, justamente por isso não fazer muito sentido, né? Precisamos de membros mais ativos e mais antigos. Eu aproveito a palavra também, e talvez eu extrapole um pouco do tempo, mas eu gostaria de fazer uma breve apresentação para vocês aqui da minha tela, se o senhor ministro da Globoseta permitir. Eu permito. Pessoal, vou compartilhar com vocês uma coisa aqui, tá? Uma coisa diferenciada. Eu peço que vocês prestem bastante atenção. Talvez o áudio não esteja presente, mas não é relevante, tá? Por gentileza, gente. Estou compartilhando a minha tela e eu peço que todos vocês entrem. O candidato Henricão acabou de informar que o João Pedro Lessa foi o membro que eu coloquei no grupo, mas não foi só ele, tá? E esse vídeo aqui demonstra. Não é sobre ter todas as bucetas do mundo pra mim. É sobre meter aonde roubar e gozar gostosinho. É sobre tragar e poder fumegar uma erva como... Dito isso, gente, só tem uma coisa pra adicionar. A gatinha Lana também tá presente no grupo agora. E eu encerro a minha palavra. Certo. A checagem de fato do Globoseta aqui realmente confirmou que o anúncio dos ministros já foi enviado no privado. Eu recebi um convite também. E com isso seguimos para a terceira rodada, agora corrigida, em que os telespectadores poderão opcionalmente fazer perguntas a um candidato à escolha. Por favor, se alguém estiver disposto a comentar. Candidato Theo, se possível, gostaria de fazer uma pergunta para telespectadores, vamos com calma. Desculpa, tá interrompendo. Ninguém? Juan, Pedro, Pix. Sono, pode fazer uma pergunta para todos? Pode, à vontade. À vontade. A respeito do rolê de sinuca, né? Eu acho que é um dos rolês mais custo-benefício. Teria alguma data mais fixa para poder manter esse rolê? Um rolê bem corriqueiro, bem top aí? Alguém teria alguma proposta para esse rolê? Tá aí uma boa ideia. Alguém se dispõe a responder? Bom, eu posso começar respondendo. Inclusive, vamos lá, né? Os rolês de sinuca realmente eles são bem custo-benefício. São realmente rolês que cabem no bolso da maioria do grupo, até daqueles que não conhecem e desprezam a carteira de trabalho assinada. Mas esses rolês a gente consegue fazer uma forma com que eles fiquem bem frequentes, inclusive durante os dias de semana, pelo menos no mês de janeiro. O mês de janeiro ele é bem conhecido por ser o mês de férias escolares, das férias da criançada e tudo mais. A gente pode aproveitar esse mês que todos estão com um tempo livre maior e realizar alguns rolês de sinuca nas partes noturnas dos dias. Durante o dia a gente trabalha, na parte da noite a gente consegue, durante uma quarta, uma quinta-feira, comparecer ali na sinuca para realizar uma jogatina, para bater uma bolinha, jogar um pouquinho, jogar o giz na ponta do taco e tudo mais. A partir do momento que passar do mês de janeiro, a gente consegue sim marcar uma rotina para pelo menos uma vez no mês a gente ter um rolê de sábado à tarde, aquele que se estende para a noite, tem o after no outboard, aquela coisa legal que todo mundo gosta, com aquela resenha bacana. Uma vez por mês a gente consegue fazer esse rolê sim. Durante a minha candidatura isso vai acontecer. O Gu e Doc, se quiserem responder também. Eu gostaria de responder sim, eu gostaria até de enfatizar, né? Isso que o candidato Theo falou se mantém com certeza. Principalmente sobre o rolê da sinuca ser muito acessível, isso não é segredo para ninguém, né, gente? No grupo nós temos ali diversas pessoas em situação de crise, gente, em situação de desespero financeiro. Tô falando dos desempregados de fato, né? Inclusive um dos candidatos presentes aqui. Nada contra, tá? É uma opção da pessoa, obviamente. Eu acho que a inclusão nesses casos é a parte mais importante, sabe? E aquela coisa, né, gente? Rolê de fim de mês, a melhor coisa que tem é você gastar ali R$10, entendeu? Num dia ali, tranquilo, só jogando a sinuquinha ali de boa. O próprio Juan, né, que fez a pergunta aí, sabe muito bem como temos magos da sinuca presentes aí, né? Jogadores de fato profissionais no grupo, jogadores que
toda jogada de fato conseguem acertar a bola branca pelo menos em alguma coisa, então a gente tem essa ânsia, né, pelo esporte, a gente vive esse esporte de fato no grupo. Eu acho que deve ser de fato incentivado, tá? Eu mantenho a palavra de que principalmente no mês de janeiro, nas férias, a gente deve manter e que, se possível, no final do mês, sempre colocar um rolê desse. Talvez com after mais barato ainda, talvez com after no Dogão. Pô, cara, a melhor coisa que isso não tem, né? Fechar o dogão do alemão. Doc, se tiver a fim de responder, claro, opcionalmente. Eu gostaria de responder sim. Diga. Muito obrigado pelo espaço, muito obrigado pela pergunta, Juan. Muito obrigado por estar assistindo. Eu, diferente dos outros candidatos, não penso só no mês de janeiro. Eu acho que o rolê da sinuca é um dos rolês vitais do nosso grupo. E o mês de janeiro é muito pouco para um planejamento de administrador. Eu penso que não só o mês de janeiro, mas o mês de janeiro, fevereiro e março serão meses que terão sinuca a cada 15 dias, marcadas no calendário. E os demais meses, a cada um mês, sinuca marcada no calendário. E acho que nem sempre essa sinuca deve ser seguida de outboard, porque não são todos que têm o dinheiro para isso. Certo? O outboard é um lugar caro. Você paga R$10 só para jogar Uno. Certo? Então, eu fico com essas propostas e agradeço novamente o espaço e encerro minha fala. Certo. Bom, partiremos agora para a rodada de debate livre. Eu irei intervir apenas se achar necessário, se tiver muita baderna. E essa rodada terá 10 minutos disponibilizado para os candidatos. Bom, eu gostaria de começar aqui de maneira rápida. Eu só quero fazer uma pergunta aqui para o Gugu, acompanhada de um pequeno vídeo, né? Gugu, eu gostaria de declarar aqui por meio dessa fala que eu não sou a favor do fato de terem ministros ajudando na administração, porque para mim isso tira a originalidade e um pouco do poder do ADM. E também um pouco da responsabilidade que o ADM tem que ter. Ele tem que ser adulto para assumir essa responsabilidade. Inclusive, eu gostaria de pedir aqui rapidinho uns 20 segundinhos para compartilhar a tela. Eu compus uma pequena música que fala aqui sobre a minha não concordância, né, com o uso dos ministros na administração. Eu vou compartilhar aqui rapidinho e eu já encerro a minha pergunta. Só um momento. Gostaria de solicitar para que todos vissem minha tela, se possível. E confirmem se vocês vão ouvir o áudio, tá bom? Só um trechinho de música, coisa rápida. Eu não sou a favor de ter um ministro para me ajudar durante a minha eleição. Bom, como vocês puderam ver, eu não sou a favor de ter um ministro para me ajudar durante a minha eleição, né? Isso tira um pouco da originalidade, né? Essa é a minha opinião. Então eu gostaria de fazer essa pergunta para você, né? Você concorda comigo? Você acha que tira um pouco da originalidade? Como você vai administrar isso? Vamos lá. Primeiramente, né, tenho que parabenizar aí pelo talento do candidato Theo, porque todos têm que concordar, foi uma música de fato bem do coração, deu para sentir mesmo. Próximo Chico Buarque, de fato. Seguinte, essa pergunta ela foi muito debatida no último debate, candidato Theo. E a principal defesa minha sobre isso é o seguinte, candidato Theo, assim como você, né, você é um candidato fortemente atrelado aí a essas pulguinhas atrás das nossas orelhas, certo? Eu também tenho umas pulguinhas, candidato Theo, atreladas nas minhas orelhas e elas me impedem, tá? Elas me impedem de passar 100% do meu dia, né? Acredito que ninguém tem 100% do seu dia para o grupo, mas uma coisa que eu posso te deixar claro é que a ocasião, né, a proposta de ministros, ela vem justamente para auxiliar em cima disso e não para tirar a minha originalidade ou minha responsabilidade de forma nenhuma. Tanto que os ministros, dentro do grupo, internamente, eles não têm nenhum poder de ADM de fato, tá? O único ADM de fato no grupo permanecerá eu. Digo ADM linkado de fato no WhatsApp, tá? Ou seja, os ministros não poderão realizar banimentos por conta própria,
os ministros simplesmente ajudarão na organização e manter a paz interna no grupo. A paz interna no grupo, candidato Theo, atrelado ali a pequenas picuinhas e discussões. Nós sabemos que temos pessoas complexas no grupo, até peço perdão aqui pela fala, pessoas que defendem Suzano no grupo, então coisas como essa tem que ter alguém ali presente 100% do tempo. E quando eu digo isso, eu penso justamente nessas pessoas ali que não conhecem a CLT ainda, podem dedicar mais do seu tempo para ajudar o grupo como um todo. Então, a minha ideia de ministros, Theo, não é para retirar a minha responsabilidade, mas sim para contribuir e dar espaço para essas pessoas também contribuírem na construção de um grupo melhor. Eu gostaria de aproveitar também e deixar claro, né, enfatizar uma coisinha aqui, que eu vejo que questões como essa, candidato Theo, já foram debatidas no último debate, e assim como as resenhas presenciais, que você também mencionou, já foram debatidas no primeiro debate, eu vejo que o senhor não prestou muita atenção, ou talvez não tenha assistido. Eu queria entender um pouco melhor, porque isso tudo realmente está um pouco repetitivo em cima do que já falamos na primeira vez. No momento, a checagem de fatos Globoseta garante que o candidato Theo realmente assistiu ao debate após o ocorrido. Bom, definitivamente eu assisti o debate. Infelizmente eu não compus uma música para falar sobre isso, mas definitivamente eu assisti o debate, sim. Eu prestei bastante atenção em todas as falas, até no momento que o doutor se exaltou um pouquinho. Eu prestei atenção em todos esses nuances do debate. Assim, né? Eu assisti o debate, mas infelizmente eu não pude estar presente, né? Eu tinha um compromisso realmente maior com um ADM da minha faculdade, que realmente ele convocou a gente, e eu não consegui participar do debate fisicamente. Então eu preciso voltar em alguns temas que foram debatidos, porque eu quero ouvir aqui dos meus ouvidos, eu quero ter o poder de fala para ouvir você respondendo uma pergunta minha acima de temas que já foram debatidos anteriormente, mas eu não estava presente, não fui eu que perguntei. Por isso eu estou voltando em alguns assuntos, tá bom, Gugu? Mas eu sim assisti o debate, prestei bastante atenção, inclusive parabéns aos demais candidatos pelo empenho. Maravilha, candidato Theo. Posso saber Pois não, pode falar, candidato. quanto tempo tem ainda? Restam 4 minutos. Você quer fazer uma pergunta, Ricão? Eu quero fazer uma pergunta, se você me permite. Permito. Eu queria perguntar pro Theo agora, saber um pouco sobre essa proposta dele sobre mulheres, né? Eu vi que ele quer banir a palavra mulher. E eu acho isso difícil. Dá até arrepio. Extremamente difícil. Porque nós temos no grupo pessoas que têm medo de mulher. Isso é um fato. Agora, você vai aumentar o medo? Você vai falar que não pode falar de mulher e vai aumentar o medo? Ou você vai incentivar aquele amigo a falar com uma mulher? Eu pergunto pra você, Theo, o seu objetivo é aumentar o medo de mulher ou incentivar ele a conquistar a cheirosa? Eu passo minha palavra. Eu abro a minha palavra e eu falo, o meu objetivo não é conquistar a mulher, não é aproximar, é evitá-las. Todos nós sabemos que as mulheres, elas amedrontam os nossos participantes do grupo. Temos pessoas aqui, no momento que você falou essa palavra, eu vi aqui que o nosso ministro do Globoseta teve até um arrepio. Ele não consegue nem ouvir essa palavra, e isso não é legal. Eu prezo pelo bem-estar dos nossos membros, eu quero que todos estejam bem, todos estejam firmes, em harmonia, resenhando e se divertindo. Eu quero que todo mundo esteja em paz. Como que a gente vai manter a paz num ambiente que as pessoas falam palavras de tão baixo calão, palavras que assustam, que amedrontam? Os nossos membros não vão se sentir bem. Então, o meu objetivo é principalmente isso. Candidato Theo, Pode falar, só pra gente pode não passar falar. o tempo, eu queria aproveitar os últimos momentos aqui para fazer perguntas relevantes, tá? Primeiramente, sobre as mulheres ainda, quero perguntar o que você fará no seu mandato em relação à atual membra, Kimi, do grupo. E muito se fala aqui nessa reunião sobre mulheres, muito se fala sobre brincadeiras, mas eu tô vendo uma ausência de um termo aqui que a gente não tá debatendo e eu não tô entendendo por quê. Calvos, gente. A gente sabe que calvos são muito presentes também no grupo do Gados.
e eu trago propostas ali, ainda não estruturadas, mas eu tenho propostas principalmente, tá? Para fazer uma proposta de TA, Calvos Anônimos, tá? São reuniões anônimas que a gente vai abrir no grupo para auxiliar esse tipo de pessoas. Inclusive, estou ministrando isso com o ex-ministro Martinelli para ele nos auxiliar, né? Ele que é um homem já com enfim, deficiência capilar avançada. Eu vejo que existe uma ausência, sabe, sobre esse assunto. Eu queria entender a opinião dos dois candidatos, mesmo que ultrapasse um pouco do tempo. Eu peço para o ministro da Globoceta permitir. Vou permitir apenas para essa pergunta. Pode responder. Vamos lá, eu vou responder de maneira rápida, então, para também dar oportunidade para o candidato doutor falar um pouco. Quanto à pessoa do sexo feminino que a gente possui no nosso grupo atualmente, eu pretendo mantê-la. Eu acho que seria injusto tirá-la do grupo dessa forma. Então, eu pretendo mantê-la sim, tendo em vista que ela não causa nenhum mal, ela não assusta os nossos membros, tanto que ela já está lá há tanto tempo que ela já é um dos nossos. Os nossos membros conseguem conviver com ela normalmente, tá bom? Para começar com isso. Segundo, sobre o tema da calvície que foi levantado, você trouxe aí uma ideia inovadora de que você vai proporcionar um encontro que foi fundado aí por 2 grandes calvos do grupo, né? Você e nosso amigo S, ou Martinelli. Mas eu acredito que eu não vejo tanta necessidade desses encontros, tendo em vista que em todas as nossas resenhas o tema calvície é pontuado, principalmente quando eu olho para você que a calvície é notável. O nosso amigo doutor, o carioca, a calvície dele já é extremamente notável e preocupante. Por favor, absurdo, candidato Theo. Peço por gentileza, absurdo isso, gente. Não é relevante. Por favor, candidato Theo, se não é relevante, puxe a vossa franja para cima exatamente agora. Puxe para cima. Eu puxo. Puxe para cima. Tenho, sim, Vejam o sol que temos na testa do candidato Theo. Vejam o sol. E ele afirma que não é necessário. O lobo na pele do cordeiro. O lobo na pele do capitão do mato. Ele não. Ó, o meu ponto é o seguinte: não existe a necessidade da gente promover um encontro justamente para falar dessa calvície, pois a calvície já é um tema extremamente recorrente Exato. em todos os nossos encontros. Mas É realmente difícil. Candidato né? Theo, está explícito na sua frente agora, candidato Theo. Como isso não é necessário? Todas as Você vezes mesmo a gente disse encontra que se pessoalmente, importa. a gente fala disso. por favor, gente. Fala disso pessoalmente. Por favor, gente. Eu não vejo inovação nenhuma. Ordem. Eu não vejo inovação nenhuma. Ordem. Doutor, o senhor quer falar mais alguma coisa antes de encerrarmos essa rodada? Eu concordo em partes com o Theo, porque eu acho não só relevante, como de importantíssimo a ser tratado num grupo. Mas eu acho que um grupo somente para isso é excluir essas pessoas. Eu acho que isso daí é uma forma de lembrar nós que somos calvos, de que nós somos calvos. E nós não queremos lembrar, nós queremos minoxidil. Se você propusesse dar minoxidil, aí sim. Mas nós não queremos um grupinho para me lembrar que eu sou calvo. Encerro mesmo. Tudo bem. Só que preciso muito deixar claro, esse projeto não se trata para lembrar de você ser calvo, muito pelo contrário. O anonimato ele está ali justamente para não expor a sua calvície, entende? Essa exposição constante, gente, talvez não afete positivamente todas as pessoas, então o anonimato está ali para isso. O candidato Henricão, ele se orgulha em ser calvo, ele enche o peito para falar que ele é calvo, a gente vê isso, mas isso não está presente de todo, gente. O próprio Martinelli que está construindo isso, gente, ele não... Como é que eu posso dizer isso? Ele não aceitou a calvície ainda, entendeu? E esse grupo é justamente para isso, o candidato Henricão, é para aceitar essa calvície e para abraçá-la de forma em conjunta com outros calvos aliados, com outros calvos amigos. Eu acho que isso é extremamente importante. E o candidato Theo, principalmente que preza, né, diz ele que preza tanto pela saúde, pelo bem-estar dos membros do grupo, ele deveria apoiar isso sim, tá? Ele não achar isso necessário, para mim é um absurdo. Tudo bem, encerramos essa rodada agora. 3 minutos atrasado, mas tudo bem. Para a quinta e a última rodada, que são as declarações finais. Novamente serão cronometrados 3 minutos. O candidato Doc terá um acréscimo de 1 minuto, totalizando 4 minutos de fala, devido ao erro aqui da produção. Eu sou apenas um mediador, tá? A produção que define essas coisas. Mas
Começamos então com as declarações finais do candidato Theo, por favor. Bom, vamos lá. Então, para as minhas considerações finais, eu gostaria aqui de agradecer a presença de todos, agradecer aí ao ministro da Globoseta pelo reajuste da data e o horário que está acontecendo o nosso debate, que possibilitou a minha presença aqui e a minha participação ilustre nesse debate. Gostaria de pegar esses minutos finais aqui para justamente agradecer o apoio dos meus eleitores, aquelas pessoas que votaram em mim no primeiro turno, as pessoas que acreditaram em mim e as pessoas que ainda acreditam, incluindo inclusive, né? Vou usar aqui essa redundância para falar aqui do nosso novo membro, o Lessa, que entrou no grupo claramente para apoiar o nosso amigo e ele viu as minhas propostas, viu o meu vídeo que foi apresentado e ele veio pro meu lado. Ele vai votar 24 como já foi declarado publicamente. Então eu gostaria de agradecer aí todas as pessoas que declararam o voto em mim, em especial o atual administrador, Pato, o novo membro do grupo e a sua gatinha, né, o nosso amigo Lessa. Então, em especial, gostaria de agradecer aí a todos pela participação. Confiem em mim, votem 24. Eu sou o candidato do povo, a resenha vai continuar. Da resenha eu vim, da resenha eu vou. Obrigado, pessoal. Votem 24. Certo, a equipe achou relevante notar também que a entrada do Mano Lessa vem sendo requisitada por múltiplos membros há um tempo considerável já. Então, eu acho um pouco injusto dizer que ele só foi adicionado para que seja mais um voto para o Gugu, né? Só queria deixar isso claro. Agora, seguimos com as declarações finais do Gugu, com 3 minutos contando a partir de agora. Candidatos, ministros da Globoseta, mulheres, calvos, todos que estão assistindo atualmente e posteriormente essa gravação, eu peço encarecidamente pelo voto de vocês nessa segunda fase, nessa segunda etapa. Já vencemos a primeira, eu sei que a gente é capaz de vencer essa segunda. Temos fortes candidatos agora nessa segunda fase, eu vejo que eles estão tendo mais dedicação, mas eu levanto esse ponto, né? Se eles não tiveram essa dedicação até agora, o que garante que daqui pra frente, o que garante que eles vão cumprir isso que eles estão falando daqui pra frente? Vocês estão vendo aqui desde o início, tá? Me dedicando ao máximo aqui pra isso, trazendo propostas realmente relevantes, trazendo pessoas novas pro grupo, pessoas que, como o próprio ministro da Globoseta acabou de informar, eram recorrentemente requisitadas no grupo e com esforço contínuo eu consegui trazer essas pessoas para dentro do grupo. Isso, gente, é só o começo. Esse grupo atualmente ele tem 19 pessoas, tá? 19 pessoas muito importantes. E eu pretendo aumentar esse número. Eu pretendo englobar essas pessoas cada vez mais, formar esse grupo de amizade realmente mais próximo. Então, na próxima eleição, na próxima votação, eu peço encarecidamente a todos que já votaram em mim anteriormente e confiaram em mim da primeira vez, que continuem confirmando, né? Que continuem confiando em mim. E para aqueles que não tiveram essa percepção da primeira vez, que revejam seus conceitos agora nesse final de debate, que reassistam esse debate se for necessário e estudem as propostas dos candidatos e vejam se realmente faz sentido, vejam se essa dedicação realmente está apropriada para o grupo. E se vocês confiarem em mim, pode ter certeza que a gente vai trazer esse grupo para um outro patamar, a gente vai elevar esse nível, tá? Então, eu peço que vocês façam 69 a partir de hoje. 69 na urna, gente, por gentileza, para uns dados melhor. Certo, agora as declarações finais do Mano Doc, com direito a 4 minutos. A equipe pede desculpas pelo erro anterior. Começando agora. Muito obrigado, Soninho, pelo espaço. Muito obrigado ao Instituto Globoseta por uma realização de mais um debate incrível. Incrível. Toda a estrutura, todas as perguntas muito bem elaboradas. Muito obrigado, de verdade. Muito obrigado aos dois candidatos, ao Gugu e ao Theo, por, mais uma vez, compartilharem este palco comigo. Também agradeço a todos os telespectadores que compareceram aqui e que vão ver essa gravação depois. Agradeço imensamente a sua confiança. Primeiro, eu gostaria de chamar os meus eleitores que já me concederam o voto na última pré-eleição.
Gostaria de agradecer imensamente a todos que já me concederam esse voto. Sabe, ultimamente não tem sido fácil. Não tem sido fácil. Hoje vocês viram, 1 minuto foi retirado de mim. Eu iria concluir minha fala triunfal. E 1 minuto foi tirado de mim. Mas tudo bem, são águas passadas. Agora eu peço a você encarecidamente pelo seu voto. Eu peço que você olhe na sua janela e veja a cidade que tem hoje na sua frente. E veja como as minhas propostas podem ajudar você a uma vida melhor. A impactar, as propostas que impactam a sua vida. Lembrando que eu, até o momento, 2 debates passaram e eu fui o único que trouxe estatísticas, eu fui o único que trouxe o mínimo conhecimento de política. Hoje eu fui um pouco interrompido durante essa fala, mas tudo bem. Então eu peço encarecidamente pelo seu voto. Também gostaria só de lembrar aqui que eu não entendi muito isso do Lessa. Disseram que ele não vai ser ministro, mas ele ainda pode votar. Não sei se pode votar. E eu acho que isso pode sim ocasionar um grande conflito. Não vejo isso como algo justo. Se o Lessa já era nosso amigo e era requisitado tanto tempo, por que ele não foi adicionado antes, sabe? Por que ele tinha que ser adicionado agora? Fica aí a dúvida. Mas, na urna, vote 22. Doutor, ao seu dispor. Esse é o meu. Ok, vou permitir um direito de resposta do Gusta com apenas 1 minuto. Por favor, seja breve. Começando A agora. resposta vai ser muito breve, só sobre o Lessa, não vou atrapalhar a fala do Henricão de forma nenhuma. Ele só entrou de fato no grupo, mas ele já tá sendo requisitado há muito tempo. E eu tô chamando ele há muito tempo, vou até sair um pouco do personagem aqui de político, gente. Tô chamando ele faz uma cota já, o moleque não é muito medroso, tá ligado? Pra entrar em grupo, então ele não queria entrar mesmo. Então, não tem muita relação com a política, na verdade. Eu fiz uma brincadeira com ele sobre isso também, porque ele ficou curioso pra ver como é que era. Mas não tem, tipo, eu não pedi pra ele votar diretamente em mim, não tem nada nesse sentido, tá? Sobre isso vocês podem ficar tranquilo. E se ele pode votar ou não, fica a critério aí do ministro da Globoseta, mas só pra deixar claro, tá? Eu já tô chamando ele pro grupo já faz uma cota. Certo. Apenas uma última revisão de fatos antes de encerrarmos. Primeiramente sobre o Lessa voltar. Ele é um membro permanente, como todos os outros, tem direito a voto como qualquer um. O Pato Verdadeiro só não tinha esse direito, pois era um membro temporário, que já se expirou, não se encontra mais no grupo, inclusive. E também sobre o minuto retirado do doutor, de forma alguma não foi sabotagem, eu peço as minhas sinceras desculpas, pois eu estava dando alt tab no último debate, eu percebi que quando eu fazia isso, a câmera dos outros ficava preta, então eu estou usando o celular para ler as regras e literalmente esse relógio para contar o tempo. Então às vezes eu me confundo um pouco, não é tão claro quanto um cronômetro de verdade. Legal. E encerramos assim então o debate de hoje. Desejo a todos aqui uma boa noite. O debate será enviado ao YouTube. Perdoa também pelo leve atraso aqui, passamos um pouco das 8 horas. Porém, espero todos vocês nas urnas. Quem será o seu voto? Deixe nos comentários. Boa noite, muito obrigado.